Muito bem, boa tarde a todos, boa noite, bom dia. A gente nunca sabe, né, professor Jara, quando que as pessoas vão ver esse nosso vídeo. Sejam bem-vindos ao Sala dos Professores, que é um bate-papo que a Sapiens está promovendo, numa série de vídeos com professores inspiradores, com pessoas que atuam dentro do contexto da educação empreendedora, do empreendedorismo, da inovação, dentro de universidades e em escolas. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor doutor Eduardo Jara da ESAG Kids. Fantástico. Além de ser professor, doutor, né, acabou de finalizar o doutorado, que eu tive o privilégio de assistir a banca online, que foi excelente, né? É um grande amigo, né? Acho que é um grande amigo, foi um amigo e um contemporâneo de escolas da minha esposa, e depois a gente foi se encontrar ao longo do tempo, né, Jara? Meu amigo, seja bem-vindo, obrigado aí pela disponibilidade, e que bom que tu está aqui com a gente para poder contar um pouquinho da tua história e um pouquinho aí dos teus projetos. Obrigado por estar com a gente. Que legal, Geraldo. Então, agradecer aí primeiro esse convite, né, parabenizar essa ideia sensacional aí de se criar esse espaço de sala de professores, que a gente sabe que é um espaço muito bacana, onde tem aprendizado, vivências, né, e esse pouquinho aqui a gente vai tentar reproduzir. Então, bom momento para você que está nos assistindo aí, independente do horário, está com insônia, né, está na madrugada, porque tu falou manhã, tarde e noite, né, tem aquela galera que fala, agora eu vou ver aqui, que juntou duas pessoas que eu conheço. E quem conhece a nós dois, cara, daí, né, tem esse privilégio de conhecer os nossos trabalhos aí, o meu e o teu, e saber que a gente está em sintonia. Então, quem conhece a nós dois, com certeza está na nossa rede, né? E quem particularmente só conhece a mim, ainda não conhece o professor Geraldo, acaba de entrar na rede. Acaba de entrar na rede também, porque o cara aí que eu vou conversar é meu irmão. Antes mesmo de entrar no doutorado, a gente já conversava das coisas. Se passaram 4 anos, ele sofreu. Eu lembro que ele... dos post-it dele para entrar lá no EGC, hein? Assim, cátedra mundial, né, parceiro? Reconhecimento mundial mesmo, ali onde você se formou. Então, pô, maior prazer de ver esses doutores aí, tudo um do lado do outro, e na mesma humildade, né, cara? Assim, eu brinco que agora que eu virei doutor, eu já nem respondo e-mail de aluno. Brincadeira, viu, galera? Brincadeira. Mas quem me mantinha em autoestima, mesmo antes de eu ser doutor, que é o caso desse meu parceiro aqui, na janelinha, conversamos muito, e mais do que conversar, né, cara? A gente fez ações práticas, e isso, na minha tese, na tua tese, isso está muito presente, né? Desses espaços de convivência como esse que você criou, né, cara? Não tinha isso, você criou, já estou curioso para ver os outros, quando for tudo para o ar aí. Então, vamos em frente, cara. Vamos ver o que a gente pode conversar, o que a gente pode inspirar, ajudar, cara, abrir a nossa rede. Isso. Que bom, né? Realmente foram momentos muito próximos, né? Os nossos doutorados, né? A gente conversou, realizou coisas bem, essa tua fala mesmo. Tu falando aqui, eu comecei a lembrar um monte de coisa desse período aí de os últimos 4, 5 anos, né? Que não são fáceis, né, já? Não foram fáceis. Não são, cara. Antes mesmo no making off, eu não sei se tu vai trazer isso aqui, cara, mas tu levantou uma lebre ali de fórmulas mágicas que estão aparecendo. E para quem nos conhece, para quem entrou na sala dos professores, né? Você, aluno, entrou aqui na sala dos professores. É uma jornada muito gratificante, mas não é fácil, né? Não é fácil. É prazeroso, né? Mas dá trabalho, dá noite mal dormida, dá discussão, dá arrependimento de não ter se dedicado em outras áreas, talvez em algum momento, família, amigos, né? Ao longo dessa jornada a gente fez poucos encontros, eu e o Geraldo estivemos sempre próximos, né, parceiro? Mas eu fui no aniversário do Yoda, do teu filho, acho que faz anos isso aí, né? Visitas, então, assim, a gente não pode abdicar de tudo, né? Então, que bom que avançamos e a vida é longa, né, cara? É isso mesmo. E que a pandemia acabe de uma vez para a gente se encontrar de novo. Sim, né? Essa desculpa já não ter mais, né? É verdade. Cara, mas eu queria que tu contasse qual foi a motivação para te transformar em professor. Rapaz, essa daí tu sabe que quando eu vi ali, eu fiquei pensando, e uma das falas que eu tenho muito orgulho é de que eu já lecionei em todos os níveis de ensino. Você pensar aí ensino fundamental, ensino educação infantil, médio,
técnico, graduação, pós-graduação, especialização, jovens e adultos, educação especial. Então, já tive muitas experiências didáticas e eu comecei mesmo, cara, quando eu passei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em matemática, já no primeiro semestre, ali no finalzinho, nem acabou o primeiro, eu já virei monitor de disciplina. E dali eu já comecei a dar aula num projeto do EJA lá, que chamava estagiário para dar aula para trabalhadores, e eu naquela responsa, né, gurizão ali, cara, não tinha nem 20 e poucos, era 19 mesmo, era século passado, isso aí que nós estamos conversando. E aí já vi que, poxa, era uma coisa legal, né? Era uma coisa legal, assim, o meu sonho... Cara, eu passei mesmo, foi segunda opção a minha matemática, cara. Eu tinha feito para medicina e passei segunda opção, faltou um pouquinho, e, poxa, me encontrei ali, e ainda bem, tá dando tudo certo, né? Mas assim, eu não, é difícil hoje alguém falar, vou ser professor, né? E não aconteceu comigo também, olha que curioso, cara, mas as minhas práticas, minhas vivências, e eu tinha várias referências ótimas, tanto dos meus mestres como amigos, familiares que eram professores. Então também tivemos que adiar, hoje estamos aqui gravando no Dia dos Professores, não vai ao ar no Dia dos Professores, mas essas voltinhas da vida, né? 2 professores amigos aqui conversando e refletindo sobre essa nossa docência, nossa profissão, fundamental, né, cara? Pô, então, muito orgulho, né, parceiro? Como que eu comecei? Cara, sempre tentei ser, né, ao ensinar com os amigos, gostava de brincar e de fazer, já brinquei de escolinha, tudo, mas ainda estamos em desenvolvimento, né, Geraldo? Perfeito. Sempre, né? Eu comento sempre que a gente está sempre aprendendo a dar aula, né? Cada vez mais a gente aprende, né? E assim, eu particularmente sou de exatas, né, cara? A matemática mesmo que eu leciono para os alunos diretamente, tem outros projetos que são mais na base da oficina. Mas até a matemática, que os exercícios estão ali, desde 1666, o Isaac Newton inventou o cálculo, não mudou muita coisa, né? Mas a gente não gosta de repetir, cara, daí usam mesmo a mesma lista, daí busca outro livro, aí busca outra forma de explicar, porque até o aluno é o primeiro contato, mas para nós que estamos ali direto há anos com aquilo, tenta encontrar uma maneira mais fácil, e sempre existe uma possibilidade de variar um pouquinho, de migrar. Agora, essa pandemia mesmo é uma loucura no planejamento, né? Sempre é possível inovar aí. Cara, assim, tu comentou que tu é graduado em matemática. Conta a tua história aí, porque eu também, naquele momento que a gente se conheceu ali na ESAG, o Jara me disse, pô, eu também fiz Babson College. Cara, conta aí as tuas andanças aí, desde esse processo aí da matemática para nós. O povo te conhecer um pouquinho, né? Eu te conheço, agora o povo aí que não te conhece, te conhecer um pouquinho. Vamos lá, então, né? Conversar um pouquinho como é que eu me transformei num doutor e como essa jornada começa. Perfeito. Então, eu não posso deixar de relatar aí o primeiro concurso que eu passei quando eu tinha 10 anos ali, que era para o Colégio Militar de Porto Alegre, uma prova concorrida, porque é uma escola boa e tal, e ali tinha que se estudar para passar, né? E acabou que aconteceu, e eu tive, poxa, daí era uma instituição de referência, com excelentes professores, que também só entram ali através de concurso, alto gabarito, então, assim, tive grandes mestres mesmo, que me deram uma base forte para eu poder avançar e dar valor ao conhecimento, que é algo que eu prezo muito, que a pessoa entenda que ela está ali para aprender, não é que tem que passar numa prova, essas coisas assim. Então, isso aos pouquinhos foi me passar. Depois entrei na URGS em matemática, licenciatura, também, né, uma instituição de excelência, então saio com essa formação e ingresso na primeira turma que teve de ensino de matemática. Então me seduzia um pouco essa ideia de ser mestre em ensino de matemática. Eu me tornei mestre, eu sou mestre em ensinar matemática. Né? Pode não ser muita coisa, mas eu tenho esse título, né? E com esse mestrado, cara, eu consegui, daí nós já estamos falando aí dos anos 2000, 2002, aí 2005 eu terminei esse mestrado, fiquei um tempo, aí me mudei para Floripa aqui, trabalhando na prefeitura, na EJA também, daí voltei para a EJA, porque o meu mestrado foi na área de educação de jovens e adultos, falando de matemática em rede, a possibilidade da gente articular todos os conteúdos, independente do tema, era esse o desafio que eu pensava lá na minha dissertação. E acabei, com um pouco de experiência, professor substituto, passei no concurso na UDESC, na ESAG, onde eu estou até hoje, eu passei lá em 2010. E ali, cara,
fui aprimorando, né, essa docência do ensino superior, aí definitivamente parei assim dessas ações com o ensino médio, outras, né, fiquei só na universidade e desenvolvi alguns projetos de ensino. Um desses projetos, cara, foi falar de educação para sustentabilidade, que era um programa do Santander, Práticas de Educação para Sustentabilidade, um concurso nacional. E eu pensei, nesse momento estava lecionando estatística, eu falei, pô, estatística, sustentabilidade, eu sei que tem a ver, uma vantagem que eu vi é que na área de exatas, cara, a galera não inova muito, assim, né? Não é o campo para você fazer trabalhos interdisciplinares. O pessoal ou só faz um gráfico e acha que fez uma interdisciplinaridade, ou faz só uma pesquisa e deu. E ali a proposta, cara, era do senso comum ao bom senso, era desafiar os alunos a levantar indicadores personalizados, que vai um pouco na direção, se a gente for falar depois aí de empreendedorismo, né, de entender cada um, né? Cada unidade é diferente, então se você puder personalizar a tua pegada ecológica, e aí assim, problema da água, todo mundo sabe que a água está faltando, mas quantos litros de água tem o banho que tu toma? Você sabe isso aí, meu ouvinte aí, você, né? Você sabe quantos litros de água tem um banho que tu toma? É difícil, só se tu medir com um balde ali, a estimativa, a vazão, e aí tentar controlar pelo tempo, mas tu sabe o número de água que tu está reduzindo. Era uma experiência fácil, mas se cada um faz, a gente cria uma distribuição normal, e aí a gente começa a estudar aspectos mais avançados da estatística ali, teste de hipótese, coisas desse tipo. E esse projeto foi muito feliz, assim, foi bem visto pelos avaliadores, e junto com outro lá que era de direito, e outro da administração, ganhamos aí esse concurso nacional, e o prêmio era uma passagem para a Babson College, lá em Boston, e eu nunca tinha carimbado meu passaporte, então cheguei lá, e numa experiência que você também vivenciou, né, naquela imersão de uma semana, 10 dias ali, onde muita coisa acontecia, pessoas que estavam engajadas no mesmo tema, e eu nunca tinha escutado, né, escutado sim, mas estudado sobre empreendedorismo, não era algo que estava próximo de mim, porque eu vinha de um curso de matemática, mestrado em matemática, eu não ia para a área da administração, comecei a trabalhar no curso de administração e via colegas que tratavam o tema, essa veia empreendedora que a ESAG sempre teve. E foi muito legal, cara, porque na volta aconteceu de uma professora me chamar para um programa de extensão, que estava saindo alguém lá e precisava repor alguém, e me convidou e falou se eu não queria falar de matemática, de educação financeira. E assim, eu cheguei pilhadaço, né, cara? Eu queria fazer alguma coisa, porque não era possível. Tudo que os caras me ensinaram lá, eu não podia compartilhar. Daí eu falei, não, vamos falar de empreendedorismo. Assim, os caras me mostraram um caminho, um tutorial que eu posso fazer isso. Né? Como é que a gente ainda não fez? Eu achava tão lógico, né? E são coisas que a gente conversa. E, claro, né, cara, os gênios criam primeiro como tu, assim, fala que, então vamos fazer do teu TCC uma startup. Como é que isso aí nunca foi feito? Como é que isso aí não era o princípio básico das coisas? Aí vai lá o doutor Geraldo, dá uma sacudida, também ganha um prêmio e todo mundo, pô, mas isso tinha que ser feito. Claro que tinha que ser feito, mas alguém tem que fazer. Alguém tem que assumir o risco. Tá, mas e se a galera não quiser fazer nada? Teu TCC vai vir em branco? Né? E a gente sabia o que a gente estava falando, né, cara? E não é possível. Tudo que se faz, a gente faz igual, só que consegue engajar mais os estudantes. Isso com o nosso, né, sensibilidade educadora, você consegue perceber quando as coisas vão render. Né? Qualquer processo de aprendizado, tu não sabe se vai dar certo ou não. Até mesmo uma aula bem reta de matemática, o cara pode sair sem saber nada. Né? Então, nessa ideia, eu falei, vamos falar de empreendedorismo para criança, porque daí quis juntar a expertise que eu já tinha de... E, cara, de lá para cá só caminhou. No meio disso, eu ingressei no doutorado na ESAG para investigar o case ESAG Kids, que eu havia criado alguns anos antes. E aí já tinha uns 2 anos de experiência, já que eu estava vendo que o negócio estava funcionando legal, só que eu não me sentia seguro, né, de defender um tema que não era a minha área de formação. E são poucos que têm uma área de formação com a veia de empreendedorismo, né, da nossa geração. Agora a galera já, se quiser, vai nessa trilha forte. Mas século passado, meio tabu, não tinha, ou era, sei lá, como é que isso era visto assim, né? Não era visto, na verdade. E ao longo do doutorado, cara, daí eu fui absorvendo conhecimentos, teoria, leituras, né, formas de abordar, visões diferentes,
né? Galera que não gosta do empreendedorismo, galera que acha que o empreendedorismo vai salvar o mundo, e eu tentando trafegar ali no meio, e acabou que deu muito certo, porque eu consegui fazer um experimento didático que movimentou mais de 1.000 crianças, envolveu dezenas de instituições em outros estados, e melhor de tudo, cara, virei doutor, me deram um papel lá que diz que eu sou doutor. Né? Agora, melhor ainda, cara, me convidam até para um projeto do estúdio Sapienza, dizendo que eu sou um professor inspirador. Você veja só onde nós chegamos, né, cara? Onde... Não, mas assim, Jara, eu lembro que o convite que tu nos fizesse, né, para participar do primeiro livro, né, que foi muito primeira legal, oficina, né, cara. a Fernanda, e para a primeira oficina que eu levei os meus filhos, o Mateuzinho tem uma foto incrível, né, cara, daquele. Toda vez que eu olho aquela foto eu me emociono, cara. E quando eu entrei lá aquele dia como pai, né? Porque lá eu fui como pai, né, cara? Não fui como alguém que olhava. Quando eu entrei, cara, e quando eu comecei a olhar o que tu estava fazendo, cara, e quando a gente colocou ali, né, o livrinho, quando a gente colocou o Canvas Kids na parede, eu falei, cara, o que esse maluco tá fazendo, né? E a Fernanda, né, que já tinha sido tua colega no colégio militar, que é a minha esposa, né, disse, não, o Jara é doido. Vamos lá, porque, cara, alguma coisa vai sair muito legal. E quando eu vi o Canvas Kids, cara, eu falei, nossa, cara, que coisa incrível, incrível. E aí, né, naquele dia eu tomei muito cuidado de dizer assim, aqui eu sou pai, então eu vou curtir com os meus filhos. Né? E eu lembro que eu fiquei lá no auditório da ESAG desenhando com os meus filhos e fazendo, e não sei o que. Quando eu via o João e o Matheus, né, que são os meus filhos, né, envolvidos demais com aquilo, eu falei, cara, isso aí vai ser um sucesso, pô. Isso aí vai ser um sucesso frouxo. Aquela foto, quando o Facebook me lembra, esses dias tu me lembrou também, olha aqui a foto aqui do Matheus, não sei o que. Cara, eu olho para aquilo e fico pensando, cara, que coisa fantástica. E eu queria que tu contasse um pouco do ESAG Kids, cara, porque eu acho que, além dele ter sido, né, o teu projeto de doutorado, o teu filho aí dentro do empreendedorismo, né, inspirado em toda essa trajetória, eu queria que a gente deixasse registrado hoje um pouco, por mais que já está super registrado, projeto mega premiado, porra. Conta um pouco para quem não conhece o que é o ESAG Kids, o que é isso que me encantou, encanta todo mundo que conhece, tá? E, cara, encanta uma montoeira de criança que tu atende, cara. O que é esse legal, negócio? cara. Obrigado aí as palavras, né? Mas, bom, a ideia, né? Eu comentei um pouquinho antes na minha trajetória. O lance do empreendedorismo surgiu quando eu fui lá para a Meca do empreendedorismo na Universidade Babson, que era, na época, era 25 anos consecutivos a número 1 em ações empreendedoras no mundo. Então, imagina você cair num ambiente desse, né? Mesmo se seja um tosco, cara. Os caras sabem te lapidar, sabem te mostrar, sabem ver. Não, mas tu é da matemática, mas olha aqui, ó. Pode ser empreendedor também na matemática, não tem problema nenhum. E eu falo, pô, mas é verdade isso que eles estão falando, e coisas possíveis, e tudo era muito bem desenhado para mostrar que existia um caminho, né? Eles tinham um IAOU lá, lembra dessa história, que era environment, era uma action, e isso aí virou meu IAOU do empreendedor. Não era bem falar, eu falei, pô, se eu aprendi isso aqui, é isso, cara, é os fundamentos. Então, nesse princípio, eu tinha que falar de empreendedorismo. Aí, tá, mas o que eu vou fazer, né, cara? E aí a gente pensou no Manual do Empreendedor Mirim, porque também, quem é da nossa geração lembra lá do Manual do Escoteiro Mirim, eu até tenho uns livros aqui, não vou buscar agora, mas aquele do Tio Patinhas e tal. Eu falei, pô, eu quero fazer esse manualzinho assim com algumas... A gente vai pegar os conceitos de administração, de planejamento, e vai adaptar para a primeira noção da criança. Eu não quero que ela seja um técnico, porque isso é uma coisa que, às vezes, os projetos falham, começa a dar um monte de teoria e de técnicas, e a gente resumiu que empreender é realizar. Empreender é realizar. Então, assim, o senso comum, às vezes, traz que o empreendedorismo, então bota a criançada para vender suco. Então bota a criançada para vender brigadeiro, fazer artesanato. E o empreender é realizar planos, é pensar no seu sonho, envolve planejamento, logística, meio ambiente, ética, educação fiscal, muitas dimensões. Foi isso que, ao longo dessa trajetória, eu fui investigando e fui identificando como possibilidade. A gente avançar em várias frentes. E a ESAG Kids surgiu nessa ideia. Vamos fazer uma oficina onde a gente vai dar voz para a criançada,
eles vão dizer o que querem fazer. A gente tem o Canvas como modelo, não, mas vamos... Porque o Canvas é muito lindo, né? Ele é didático, é quadrinho, e os adultos gostam de colocar um post-it ali, está disponível, né? Consegue, é uma forma de você trabalhar em equipe de maneira orientada. A gente reduziu os campos, falamos só qual a sua ideia, para quem, onde, qual a sua ideia, para quem pode te ajudar, como consegue o que precisa, e depois avalia. É simples. Eu não chego a colocar ali custos, né, despesas, não tem nada de dinheiro nessa etapa, a gente está falando com crianças de 8 a 12. E aí eles querem, olha só, cara, eu estava pensando esses dias aí, o que eu já escutei da criançada, velho? Parque aquático para levar cachorro. Né? Porra, eu gostei dessa ideia. Campo de futebol com gravidade zero. Roupa que emagrece. Imagina se essa criança não vai ficar milionária se fizer isso. Estou precisando dessa roupa. Isso, e aí fora uns assim, queriam ser banda de rock, loja de games, empresa de games nos Estados Unidos, e eles começam a falar coisas que eles pensam, que eles sonham. Qual é o nosso papel ali enquanto educador? É botar a pilha. É mostrar, falar assim, não, mas aí você tem que planejar. Mas e aí, quem é que vai poder te ajudar? Tem que ter um astronauta. Não, beleza, onde é que vai conseguir o astronauta, né, para o campo de futebol lá, gravidade zero? Então, possibilitar, cara, que eles falem, foi uma grande quebra também. Primeiro que levar uma criançada para a universidade, cara, e o meu pensamento vai meio aleatório aqui, eu peço desculpa, mas eu quero falar para vocês de empreendedorismo fractal, que vai nisso também. Levar a criança para a universidade era um dos grandes saltos. Provavelmente, o filho, né, os filhos do Geraldo, que foram lá, nunca tinham ido na UDESC. Não, nunca tinham ido mesmo. Professores universitários, né? Mas sim, já foram na Unisul, né? Já circularam na UDESC e nunca tinham entrado. E entraram lá na ESAG, tiveram uma experiência, que isso que hoje se comenta muito, tem que ter experiência, você está vendendo experiências. E a gente tem uma das fotos mais lindas do nosso acervo, sem sombra de dúvida, que é o Matheus ali olhando admirado para o canvas que ele fez. Numa foto muito linda do nosso fotógrafo jornalista lá, que pegou aquele momento ali que é muito legal. Depois dá um jeito de mostrar para a galera essa fotinha. Vou mostrar aqui. Todo mundo vai gostar de entender mais ou menos isso. E esses momentos mágicos, cara, como essa foto, né, como o teu relato de pai vem aquilo, porque os pais depois, pô, eu sempre quis ter isso. Porque os pais vêm naquela esperança de que eu vou ensinar os filhos dele às vezes, né? Não assim, vai ser um grande empresário. Não, cara, o que a gente está falando assim, faz o que tu quer fazer, que se tu planejar direitinho, tem muito mais chance de dar certo. Pode dar errado, né? Às vezes um plano dá errado. A gente brinca assim, a Mônica e o Cebolinha, né? O Cebolinha está sempre embolando o plano. Por que o plano dele nunca dá certo? Uma conclusão que eu tive que falar para eles lá é que ele só pensa em maldade. Quando ele vai ajudar a Mônica aí para combater o Capitão Feio lá, ele bola um plano que dá certo. Mas quando ele quer fazer bullying, o plano dá errado, porque não tem ali os valores do empreendedor, né? De pensar na ética, no coletivo. Então ele não quer fazer o bem só para ele. Né? Isso não acontece nunca, isso com o trabalho, cara, com a evolução. Então, assim, a Isaac Kids, ela está no embrião e tem uns 5 anos, né? Então, assim, sorte nossa, parceiro. Teu Sapiens aí também já deve ter década, né? Que, assim, as microempresas fecham em 5 anos no Brasil, né? Então, nós somos cases de sucesso. A gente consegue aprimorando, lapidando, né? Criando oportunidades, a sala de professor virtual que não tinha, oficinas novas que eu comecei a fazer online, formas de virar livro para estar próximo. Então, assim, é um campo que pode ampliar muito. Uma desses braços abriu numa semana de educação fiscal. Me pediram para colocar a Isaac Kids na semana de educação fiscal. Cara, onde é que eu sei educação fiscal, né? Onde é que me ensinaram educação fiscal? Perfeito. Será que temos, né, 62 milhões de brasileiros endividados no Serasa não tem a ver com falta de educação financeira, educação fiscal? Inúmeros, né, sonegômetro, números milionários, bilionários de sonegação. Por que a gente não tem a cultura daquele ditado que diz que morte e taxas, né? Morte e taxas sempre. No Brasil não escuta muito, porque dá para burlar a taxa. Depois vem um chamado para eu pagar mais barato, Essa cultura não tem. Então a gente adaptou e criou uma notinha fiscal que a criança gosta de preencher, cara. Tu dá um papelzinho bonitinho ali, inventa aí. Daí assim, quero vender o meu amigo, disse o outro numa aula que eu fui. Quero vender um diamante, quero vender livro. Eles inventam coisa para vender, botam o preço e entendem que numa transação ali, uma parte daquele recurso vai para a prefeitura.
Então, lá no Canvas Kids, eles bolaram, não tinha na época que você foi lá com teu filho, porque isso veio posterior, cara. Sim. Mas a ideia lá, eu lembro, eles quiseram fazer uma caneca, né, estilizada, alguma coisa assim. Não, beleza, tu pode até dar a caneca, mas tu tem que comprar ela para poder dar. Em algum lugar, tu vai movimentar a economia, porque a tua ideia é que gera toda essa roda. Ah, mas eu não quero gastar nada. Não, mas teve que acender a luz. Teve que vir aqui na internet falar, não estou gastando nada. Não, o professor ali está com uma câmera Full HD, né? A minha também embaçada aqui, mas tem luz, tem lâmpada, tem som, tudo vai envolver custos. Isso mesmo. Então, o fato de você ser o gerador de uma ideia, você pode minimizar, tentar o mínimo de custo, mas você pode envolver muita gente e ajudar a tua cidade a crescer. Então, a educação fiscal se encaixou ali. A gente começa a falar de logística reversa, tá, mas e o teu pacotinho fez uma embalagem? Precisa essa embalagem toda aí mesmo? Precisa essa embalagem toda? E aí nós falar isso com crianças de 10 anos, cara, essa é uma parte legal, né? Mais para frente, ele não vai chegar na universidade e falar que nunca viu um Canvas, pelo menos esse que eu convidei. Não vai chegar na universidade e dizer que nunca entrou na universidade, esse é o meu sonho, cara. Acho que eu antecipei uma das questões aí. Mas fazer com que todas as escolas passem um dia na universidade. Quem vivenciou essas oficinas, eu sei que gostaram muito. Eu estou para aguardar o dia que alguma criança que fez Isaac Kids entre na universidade. Aí já vai ser um grande golaço, assim, né? Pô, e seja teu aluno, né? E chega lá e meu aluno e se envolva. Lembra que, porra, sei lá, 15 anos atrás eu vim aqui pelo Isaac Kids. Então, olha que coisa bacana que não seria, hein, cara? E vai ser, né? É uma questão de tempo só. Vai ser. E se não for ali, cara, ficaria grato se alguém algum dia, né, que passou pelos corredores ali, que vivenciou a universidade e achou que aquilo era um lugar legal. Porque se envolve, aí tá cheio de estudante ali, né, jovens, todos bonitos ali, risonhos, gratos por estarem na universidade pública ali que eu leciono, mas em outras universidades também, né, cara, todo estudante tem orgulho de ser estudante se ele está sendo tutor de um menor que está vendo ali, perguntando, quem está fazendo aí? Aí chegam lá na universidade, acham tudo legal, lindo, entram na sala do reitor, entrava 40 crianças na sala do reitor, hoje os protocolos não iam deixar, né? Não deixa. Mas eles saem achando que tudo é lindo, né? Depois, 10 anos, vão chegar lá e falar, pô, professor, mas tu me enganou, tô vendo aqui, faltou professor, tem uma goteira, né? O calendário atrasou, mas o imaginário, aquele primeiro imaginário, eu espero estar contribuindo, né? Que eu acho que é um dos papéis fundamentais. E uma coisa que a gente comenta muito, né, sobre estudante. E uma das coisas que acontece muito na sala dos professores é falar sobre os estudantes, né? Jara, assim, como é que tu vê o estudante de hoje comparado à época que tu era estudante? É tudo muito rápido, né, Geraldo? Assim, a gente lembra bem da nossa juventude e passa rápido, e para eles vai passar rápido também. E eu imagino que cada ciclo de estudantes na universidade já muda, né, de um para o outro. O professor está sempre ali, mas eles vão entrar, vão ter novas coisas. Agora a gente, por exemplo, o caso da pandemia, a gente tem alunos ali que já está entrando no 3º, 4º semestre, nunca entrou na universidade. E é um aluno da universidade, ele atualizou lá o perfil dele no Instagram, ele é aluno da UDESC, mas ele nunca foi ali, né? Nunca foi, mas ele vivencia isso porque ele sente os professores falando, ele começa a receber e-mail institucional. Então, essa parte institucional, de alguma forma, a gente conseguiu levar para as redes, né? Grande diferença é o acesso à informação também, né? Nós não tínhamos acesso ali a celular, né? No século passado, isso não era comum. Então, é muito difícil. Não tinha o esquema de videoaulas, era só com videocassete lá do Roberto Marinho. Eu cheguei a dar aula nessa história, hein, cara? De fita, que o cara da fita, eu era um dos professores lá também. Uma das segundo grau. Isso, essa daí. Eu tinha isso aí também, cara. Puxa, nós somos essa metodologia. Época, e os caras de hoje não sabem nem o que é videocassete. E aí, cara, o que é um dos desafios que eu tenho percebido aqui? Assim, do presencial, cara, para o online, eu não posso dizer que mudou muito, cara, porque as salas de aula, uma vez fui num evento que ele me falou uma frase muito legal, que os alunos do presencial estão distantes, né? E no ensino à distância, às vezes, eles estão mais presentes. Eles interagem mais quando você vai no curso que, cara, os cursos que a gente escolhe para fazer, né, que você escolhe, é o curso que tu vai te dedicar. Normalmente é assim, às vezes
você está numa aula lá, não era a aula que eu queria, não aprendeu aquilo que você esperava, né? Então, isso é um complicador. Mas o conhecimento hoje, ele é acessível, e particularmente na parte da matemática, cara, que eu leciono, né, que o Brasil tem uma ferida muito grande nessa área aí do conhecimento. A gente é dos últimos colocados em ranking de desempenho, no nosso IDEB nacional aqui, matemática é muito ruim, vai demorar 75 anos para a gente atingir a média dos países desenvolvidos, né? Então a gente engatinha muito. E eu tenho feito uns vídeos aí para TikTok, cara, tentando viralizar um pouco a matemática de alguma coisa, porque qual é o grande desafio agora? A galera quer aprender em 30 segundos. Isso. Matemática. Quer aprender. Ah, professor, te vira aí. Faz uma coisa aí. Cara, é muito difícil. Assim, eu consigo botar alguns exercícios, a esperança de que ajude, de que algum dia ele viu aquilo e falou, esse é um atalho, tá? Mas não funciona assim também, né? Mas é uma forma de chegar onde não estaria a matemática se não colocasse ali. Então, fazendo alguns vídeos para o TikTok, já tem aí 450 mil visualizações no conjunto de vídeos. Caramba. Isso é matemática, cara. É matemática. Eu não vou ali contar piada, não vou ali dançar, né? Dançar de sunga. Não é apropriado aí com o meu... mas é uma forma de distribuir. Então, cara, o conhecimento ele é muito dinâmico, e isso é muito bom, né? Isso é muito bom. A gente sabe que a gente pode aprender infinito, né? Nunca vamos saber tudo. Participar um pouco disso é bom, nos traz mais experiência, né? Saber que estamos melhorando, né? Poder criar videoaula. Foi do ano passado para cá, cara, que eu comecei a me engajar mais nesse mundo digital por conta da pandemia também, né? Eu tinha os projetinhos, mas de um ano para cá criei o canal Matematizum no YouTube. Quem puder acompanhar aí, agradeço. Que é uma forma de espalhar matemática, cara. Espalhar matemática. Eu acho que essa também passou a ser uma das missões aí. Produzir conteúdo. Uma hora vai passar na tua mensagem ali, no teu feed, se você me segue. Se você está pesquisando lá, vai aparecer uma matemática divertida, alguma coisa assim. E são muito legais. São muito legais. Eu acompanho, né? Porque te sigo aí nas redes, cara, são muito legais, muito bacanas mesmo. Jara, o que tu... A gente conversou da Bebson, né? Realmente a Bebson aí é para mim foi um divisor de águas aí dentro desse modelo de pensamento, né? O que tu acha que tem de diferente, cara, de lá para cá? Bom, em termos de instituição, né? Da instituição lá, por que entramos lá e saímos transformados, independente da nossa... Eu e tu, né? Trajetórias diferentes. Eu na matemática, você já trabalhava em um pouco a administração, já era desse meio, mas os dois saíram transformados. O que transforma, né? O que torna aquele lugar lá de excelência, cara? As experiências e os projetos realizados, né? Eu acredito que esse é o grande diferencial deles. Uma instituição estar há 25 anos no ranking que mede ações empreendedoras, né? A universidade número 1 em empreendedorismo, é assim que eles chamam, em um ranking mundial, cara, pode questionar o ranking, pode questionar, 25 anos dá para alguém ter ganho deles. Né? Mesmo que tu não goste do ranking, por exemplo, o ranking PISA tem várias críticas, isso que o Brasil está lá nos últimos, de 70 países, o Brasil é um dos últimos. Em letramento financeiro, o Brasil é o 14º. Pô, tá bom? Não, só tem 14, é o último. O Brasil é o último colocado em letramento financeiro. Ah, mas essa prova é uma prova, cara, vamos se preparar para ir bem nesta prova. Mostra que você sabe os indicadores que estão sendo mensurados para tu ir bem na prova, que você se preparou. E isso, cara, era muito interessante de ver, né, lá na universidade, porque você via todo o ecossistema construído para isso, né, os alunos com aulas diferentes, a vivência, aí te enchiam de comida maravilhosa, lagosta, café da manhã espetacular, com aquelas frutinhas, e já daqui a pouco era no meio de uma aula, tu estava também comendo alguma coisa ali, e parecia tudo natural, mas não era uma colônia de férias, a gente estava ali aprendendo coisas, né? de autores atuais, dos próprios autores ali, a professora Hayden, né? que agora lança os cursos por ela mesma. Então, cara, o que torna ela diferente é a sua excelência, é o que torna diferente o teu EGC. Né? O teu doutorado, 7 estrelas, né, cara? No Brasil, poucas instituições têm isso. Por que isso? Porque as pessoas que estão lá estão engajadas e já entram pensando nisso, né, cara? Tu não pensou em comprar o teu doutorado em outro lugar. Eu lembro da tua meta de chegar ali, por quê, cara? Porque tu queria a excelência.
Isso às vezes é difícil, não é? Então eu vou lá para o GC. Não, cara, tu tem que te preparar. Não é uma porteira, infelizmente não é uma porteira aberta, né? Eu levei 3 anos para entrar no GC, né, cara? Eu não lembrava que era 3 anos. Eu sabia que tu vinha tentando. Pô, valeu, né, Geraldo? Valeu o esforço. Cara, assim, eu comento muito. Avanço, né? Eu comento muito que o EGC foi uma das principais escolas que eu tive. Eu já tive algumas escolas interessantes, né? A vivência com o Domênico De Masi foi uma escola, sabe, grandiosa dentro da minha vida, né? Todos os momentos, eu digo muito, né, Jara, que eu sou um cara muito privilegiado, né? Em virtude das oportunidades que eu tive, né? Que não foram de graça, né? Foi tudo conquistada, né, cara? Porque a gente não ganhou nada de graça. E o EGC, cara, o EGC foi uma virada de pensamento muito grande, porque eu comecei a pensar de uma maneira diferente, o olhar para o próprio conhecimento, para a inovação, para o empreendedorismo. E eu lembro, né, até porque a minha graduação em educação física, né, cara, então, assim, a administração, ela foi vindo depois, e o EGC como um programa interdisciplinar, eu falei, pô, aqui é algo que eu consigo encaixar tudo aquilo que eu faço, que é tudo de um pouco do outro, um pouco do outro, que é um pouco também da tua trajetória, né? E aí eu lembro que o primeiro ano, né, eu digo que eu levei 3 anos, que o primeiro ano eu fui fazendo disciplinas isoladas, porque eu falei, cara, eu quero conhecer. Antes de eu mergulhar, eu quero conhecer. Eu quero saber se realmente é aqui que eu vou estar colocando, né, 4 anos da minha vida e que isso vai me gerar mais o resto da vida toda, né? Então foi esse o exercício. Aí no primeiro ano que eu fiz o processo seletivo eu não passei. Eu lembro, eu tinha essa lembrança que tu falou dos post-its na minha cozinha, né? Com todas as etapas, cara, com todas as etapas do processo, com tudo que eu tinha que fazer, com a quantidade de estudos que eu tinha que ter, cara. Eu lembro dos meus filhos, o meu filho menor, o Matheus, devia ter aí na faixa de uns 6, 7 anos, ele dizia assim, chega, né, pai? Chega, né? Acho que agora tá na hora, tá muito cansado já, né? Ele falava, né, cara? E eu dizia, cara, eu preciso estudar porque eu preciso passar nesse negócio, porque é aqui que eu quero fazer meu doutorado, né? E é muito gratificante, né, cara? Porque, assim, quando eu pergunto da Babson College, cara, porque eu também enxergo essa questão que tu comentou, né? As realizações é o que fazem com que a gente consiga, né, enxergar e dizer, porra, eu quero estar nesse lugar. Pô, eu quero entender o que está acontecendo. Pô, eu quero mergulhar nesse negócio, né? Ou eu quero estar próximo dessa pessoa, né? Que isso é muito bacana, né? Porque, pelo menos para mim, né? E aí faz com que tu consiga ter, né, no meu ponto de vista, um incremento daquilo que tu tá fazendo, pô. Eu lembro que quando eu fui para a Babson, cara, eu olhava os canvas, isso eu comento muito, e dizia assim, mas eu tenho canvas que são iguais a esses, ou eu tenho canvas diferentes do que eles estão falando. Cara, isso foi no primeiro dia. No segundo dia eu falei, cara, o que esses caras estão fazendo? Cara, que lugar é esse? E eu peguei um frio de rachar lá já. Eu peguei eu não dei esse aí. Para mim estava agradável, assim. Cara, eu peguei menos 24, cara. Eu congelava dentro da sala, velho. Caramba, cara, não, eu não. Cara, foi sinistro. Eu nunca peguei tanto frio na minha vida, cara. Que loucura, era neve mesmo, cara? Nevasca? Nevasca, cara. Teve, assim, neve de meio metro, cara. Foi sinistro. Que loucura, assim. Geraldo. Sinistro, cara. Uhum. E aí eu falei, cara, eu quero visitar o campus, cara. Eu quero ver esses espaços de aula que os caras têm. E aí teve um dia que eu lembro que acabou uma aula, era finalzinho do dia, porque eu fui em janeiro e bombando inverno bombando neve, e eu botei tudo que era roupa que eu tinha, cara, tudo. Eu falei, eu vou visitar esse campus, cara. Eu acho que foi no segundo ou no terceiro dia. E aí, quando eu saí, assim, porque lá é meio hotel, assim, né, no BCC ali, né, no Babson Convention Center, e aí o cara da recepção falou, onde é que tu vai? Eu falei, não, vou passear. Ele falou, tu é maluco, tu não vai aguentar. Eu falei, não, cara, eu vou sair porque eu quero visitar o campus, cara. Pô, os caras diziam que tinha um coworking dentro do campus, que era a minha tese de doutorado, eu queria ir lá ver. Eu queria ver como é que eram as salas de aula, porque, porra, eu olhava para a sala de aula e dizia, cara, isso aqui não é sala de aula, pô. Uhum. Sabe?
Eu olhava assim, tu tinha aquelas salas de anfiteatro que eles tinham, que a gente vê nos filmes americanos, né? Pô, eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, né, cara? E aí, quando eu olhei aquilo, é o seguinte, cara, mas aqui não tem sala de aula, porra. Tem uma ou duas salas por andar. E o resto é tudo coworking, porra. Uhum. Cara, e o cara, aí quando eu botei, abriu a porta assim, que veio aquele frio assim na minha cara, eu olhei pro cara assim, da recepção, eu falei, bicho, eu não vou conseguir, cara, mas amanhã eu vou. Ah, que Eu história, comento, meu. né? Cara, a abordagem deles é muito diferente, né? É uma pegada diferente, é um caminho diferente que eles adotam, cara, que a gente aqui no Brasil, eu vejo que a gente está começando a evoluir muito nesse processo. A educação Claro, cara, empreendedora. e vai criando essa cultura, né? Talvez para ele seja algo muito natural, né? Que transparece isso, né? Eles estão na naturalidade deles e o que para nós é chocante por não vivenciar, mas aos pouquinhos essa cultura e essa coisa a gente vai trazendo para os nossos espaços, né? Para o teu espaço aí Sapienza, lá no EGC eles também já têm essa cultura consolidada, e é questão de tempo, eu acho, questão de tempo para a gente poder crescer E uma coisa também. que é muito interessante, né, cara, assim, ó, enquanto, né, o Vale do Silício fala de negócios, lá eles falam de pessoas, né, cara? Que é o que a gente tem. Vamos formar esse empreendedor que é o cara que, inclusive, pô, a metodologia dos caras começa com pensamento e ação empreendedora, né? Então tá muito calcada aí nessa formação que eu vejo muito isso na Exag Kids, né? Eu adoro aquela tua frase que é, cara, não, educação empreendedora para criança não é vender brigadeiro, né? Que é uma frase que tu tens que eu acho Sim. incrível, né? Porque, porra, mostra uma coisa que naquele momento do desenvolvimento ali da criança ainda não é o momento. Não é, eles não querem. Assim, e se querem, a gente incentiva, entendeu? Se ele vier dizer isso, eu sim. Só que qual é o grande medo, cara? Assim, o que eu investiguei também na tese, 70 leis aí dizendo que tem que ensinar empreendedorismo. Aí a lei tá dura lá, tem que ensinar. Tá, mas e aí, daí para frente? Eu também concordo, mas o que é que vão ensinar? Quem que vai ensinar? Como? Né? Isso não é claro. Tem uma outra lei que ainda fala, daí algumas leis citam a abordagem do SEBRAE, então no corpo da lei aparece lá SEBRAE, né, como metodologia SEBRAE, né? Ainda bem que é o SEBRAE, né, cara? Podia ser, né, alguém que eles escolheram lá que não tem nenhum know-how, mas mostra que não há o projeto governamental em algumas, né? Que nem o SEBRAE cita, não cita nada, fala que tem que ensinar empreendedorismo. E aí tá, mas tem uma diferença grande. Quando você vai ensinar para o ensino médio, né, aí já tem o SEBRAE faz, a Junior Achievement também é muito forte ali, mas já pega. Os adolescentes já querem ficar rico, cara. Os adolescentes querem ficar rico. A criançada ainda não tem esse plano, eles não estão, né, absorvidos já pelo consumismo frenético, né? É muita ludicidade, é muita coisa que tem que resolver. E empreender é realizar planos. Então, eu já tive, né, distribuindo em feiras de livro e falando, e aí, uma vez, um pai chegou para mim, a filhinha veio olhar, porque os livrinhos a gente tenta fazer um apelo visual muito bonito, né? Para que a pessoa veja, para que a criança veja, assim, não é xerox preto e branco, porque tem que ter um impacto visual ali, a estética é algo que a gente tenta prezar. E aí a criancinha se aproximou da banquinha ali, né, que era empreendedorismo e tal. Aí veio o pai da criança, eu fui conversar, ele falou, não acredito nessa história de empreendedorismo, vamos lá. Vamos sair, tirou a criança dali. Porque ele não acreditava na história do empreendedorismo. Mas é porque a palavra, talvez ele não goste. Né? Porque ações empreendedoras o homem sempre realizou. Do jeito que eu pretendo conversar com a filha dele e com todas as outras crianças é realizar planos. Hoje se chama empreendedor quem realiza os seus planos. Mas o homem empreendeu para acender uma fogueira, para as grandes navegações, né? Para inventar a roda, caiu uma tora no pé, quebrou o pé de um 5 lá, depois aprenderam a cortar. Então, esse risco associado a uma inovação sempre existiu. Por que o empreendedorismo agora é ruim? Eu acho que não teve a Revolução Francesa porque alguém não foi empreendedor lá, ou a gente não evoluiu aqui em alguns momentos porque não teve ação empreendedora, ou Paulo Freire não foi um grande empreendedor na educação. Né? Então, um dos professores me alertou lá que o que eu escrevi não ia agradar os extremos. Quem acha que eu vou chegar lá e falar que o empreendedorismo é o capitalismo selvagem e tal, não vai ouvir isso de mim. Sim, e quem vai chegar lá e achar que eu vou malhar
o Paulo foi falar que empreendedorismo é um horror, também não vai ouvir isso de mim, porque eu vejo isso como uma oportunidade da gente fazer as crianças terem vivências ativas, né? Vivências ativas. Perfeito, e a empreendedorismo no olhar da educação empreendedora, cara, é desenvolvimento de competências, né? Como que eu consigo construir, né, ajudar a desenvolver aquele cidadão, aquela pessoa, aquele ser humano, né, cara? Vai muito mais além da muito, cara. E isso que é um movimento. Isso, Geraldo, isso mesmo, cara. É um movimento que a gente vem fazendo já há algum tempo, né? Vamos ganhando visibilidade a partir do momento que ganha um prêmio aqui, ganha um prêmio ali, a gente se reúne, fala, não, conheço o Geraldo sim, já fiz, já conheço o professor já ouvi falar. Então, essa visibilidade, aos poucos, vai dando uma roupagem que não é nova, né? Sempre foi assim, né? Sempre, o empreendedor sempre teve que lidar com problemas, desenvolver o lado humano, nenhum empreendedor quer ferrar os seus funcionários, isso aí é uma pessoa má, né? Então, ninguém entra com esse pensamento, e se a gente está falando para crianças, isso é muito mais fácil e lógico para eles, né? Eles não pensam que eles vão fazer uma coisa para poluir o meio ambiente, não, é o contrário. Eles vão ficar rico, né? Se é que eles querem ficar rico, né? Mas eles vão achar o problema resolvendo lá, sendo empreendedor em prol do meio ambiente, em prol de uma economia solidária, em prol de um monte de coisa que ele quiser, né? Tudo com esse viés. Com um cartãozinho simples, perguntar no que tu é bom. Então, qual aula hoje que tu chega na tua sala lá para o teu filho, vão perguntar para ele qual aula que ele é bom, qual disciplina vai falar isso para ele, quem que vai perguntar isso para ele? Quem que vai perguntar qual é o plano dele para daqui a 2 anos? Qual disciplina curricular das que a gente conhece vai perguntar para ele o que ele quer fazer daqui a 2 anos? 2 anos no mundo de uma criança, cara, é muito tempo. É muito tempo. E quando a gente coloca eles para fazer um papelzinho assim, eles ficam até meio baratinados, assim, porque, 5 anos, 30 anos, professor, como é que eu vou pensar 30 anos para frente? Sim. Não tem como, né? Mas se tu instiga, daqui a pouco ele vai falar, você é jogador de futebol, você é piloto de Fórmula 1, e bota pilha, e depois ele vai ver, sonhando, né, cara? E vai sonhando. E o Einstein olhava para a lanterna que ganhou lá e via qual é a velocidade que corria a luz. E vai desenvolver as teorias relacionadas à luz. Então, coisas que tu gosta, né? Que tu já cultiva desde criança. Se tu escuta um professor maluco lá, hoje eu vim com a minha roupa de gala, minha túnica branca. Um jaleco branco. Se tu escuta um professor cientista lá botando uma pilha, que está na universidade, vai saber que tu tem um potencial, né? É isso que eu... Cara, saudade dessas ações, assim, quando a gente envolvia as crianças mesmo, né? Porque ali a gente vê um brilho no olho, a gente vê o propósito que a gente está fazendo. Já teve oficina que terminou, eu fui para trás de uma portinha ali, dar uma choradinha, porque foi demais, véio. A emoção, assim. Então, isso eu também sou grato, experiências que eu não sabia que isso ia existir, né? Quando você cria uma oficina, você tem um propósito, não sabe aonde vai, mas tem colhido os ótimos frutos, e isso é muito legal. Cara, antes da gente terminar, que já está quase aí no nosso tempo aí, eu queria te fazer mais 2 perguntinhas só, cara. Vamos lá, tentar esse é o objetivo. Cara, quais foram os professores que te marcaram nessa tua trajetória? Cara, tô arrepiado aqui com essa pergunta. Os caras precisam ser lembrados. Poxa, irmão. Tá, então vou citar aqui o meu professor João Francisco, cara, faleceu hoje, um grande professor, João Francisco, do Colégio Militar de Porto Alegre, professor de Biologia, João Francisco Peixoto Pereira. Esse eu tive o privilégio de ter aula com ele no meu ensino médio, cara. E é daqueles professores que, poxa, hoje eu recebi essa notícia, cara. Então, um cara grande mestre, chamaram um grande mestre nesse dia aqui, e ele estava lá no meu ensino médio. Então, você veja aí que já passou mais da idade que eu tinha quando eu estava lá. E eu via que eu falo, pô, professor, você é tão bom que ele não vai dar aula em cursinho, né? Que na época era aula em cursinho, que dava aula em cursinho. Ele falou, não, lá é um bando, 100, 200 pessoas, eu quero olhar para vocês aqui. E ele não sabia lidar bem com a bagunça, porque ele não entendia como é que a criançada fazia tanta bagunça e ele ali despejando um conhecimento lindo, que o cara manjava muito e fazia uns esquemas e às vezes tinha bagunça. Eu já estava no ensino médio, ali perto do vestibular, eu já estava mais ligado que eu tinha que aprender. E, cara, esse foi um dos meus professores que me inspirou. Eu tive ótimos professores de matemática. Aí depois eu vou ali para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cátedra de excelência, né? Todo mundo muito bom, e quem não era muito bom me ensinou com contra-exemplos, né? Então, até quem não era bom me ensinou bons contra-exemplos aí para eu não fazer igual.
e tive o privilégio de ser orientado pelo professor Marcos Basso, né, no meu mestrado, que também tinha esse pensamento sistêmico em rede, e ali também uma das minhas referências, e mais recentemente no doutorado, professora Marta Borges, que conduziu, ela é da educação, e eu cheguei com esse papo de empreendedorismo, aí ela ficou meio assustada, porque, pô, eu sou aqui da FAED, tu quer vir aqui com empreendedorismo, cara, eu não sei se tu vai ser bem recebido aqui, e a gente construiu junto um conceito, ela me ajudou, ela viu que ali era uma oportunidade da gente chegar, porque também não, principalmente para quem não gosta de empreendedorismo, é um dos motivos conhecer para entender como lutar contra talvez alguma faceta que tu não goste. Né? Uhum. Tu não gosta de empreendedorismo, então vem conversar comigo, vem conversar com o Geraldo, vem ver as coisas sensacionais que a gente está fazendo aqui, ampliando ações solidárias, né? Ajudando o meio ambiente, plantando árvore, fazendo um monte de coisa, e tu quer dizer que eu sou um capitalista selvagem, cara? Não, né? Não é esse. Então, essa visão ainda tem, né? Mas são os extremos que o Brasil vive, e isso não nos leva a lugar nenhum. E se a gente puder mostrar caminhos, né, possíveis, você possa desenvolver o coletivo, né? Uma liderança, uma competência coletiva, coisa que eu aprendi também aí, competência coletiva. E para finalizar o nosso papo, cara, qual é o teu sonho? Bom, vamos lá. Muitos, né, cara? Aqui não vai dar tempo, então vamos fazer mais uma aí. Estamos sempre atualizando os sonhos, né, doutor Geraldo? Doutor Geraldo aqui, um abraço do doutor Jara. Então, a gente já está podendo se tratar como doutor, né? Isso foi um passo, uma jornada que a gente caminhou, conversou um pouquinho aqui sobre essa jornada. Eu tenho a esperança de poder, em breve, catalogar que todas as escolas de Florianópolis municipais já passaram pela UDESC. A gente já trabalhou com algumas, e não são muitas, cara, cerca de 30 e poucos ali que a gente conseguiria uma turminha entrar. Só que aqui é o professor Jara de um programa de extensão. Isso, para um nível governamental, não seria nada muito difícil. Não seria nada muito difícil, né? Para tudo que a gente faz, dificuldades de fomento, de escrever coisas. Então, assim, fazer com que as crianças entrem na universidade como um plano de governo, uma metodologia, um método, né, de ensino, que as crianças do ensino fundamental têm que vivenciar a universidade. E depois do ensino médio, todos os níveis têm que, na verdade, né? Era para a universidade estar aberta porque o caminho que leva ao conhecimento, ele tem mais luz, né? Ele traz mais oportunidades, traz mais inovação. Parceirão, também estou escrevendo um livro, também tenho o meu lado escritor. Eu aqui, ó. Poeta, né, cara? Aventura empreendedora para crianças, olha, liderança para crianças, inovação para crianças. Esses três aqui, ó, eles formam as letrinhas aqui, EMP. Eu tenho empreendedorismo, eu tenho 16 livros escritos e eu quero escrever essa coleção do empreendedor mirim. Estou chegando no quarto, agora esse mês, no próximo, vai sair Educação Fiscal para Crianças. Talvez eu tenha que fazer só empreendedor, que são 12. Mas o que me limita, cara? Poder pagar essa super desenhista que fez uns desenhos maravilhosos aqui para mim, onde até eu apareço, deixa eu botar eu apareço, nós temos um personagem muito bonitinho aqui, ó. Olha só. Que é o Dadá. E tem o Steve Bobs aqui, ó. Steve Bobs falando da cultura da inovação. E só que esse aqui sou eu, ó. Olha que bacana. Tem tido uma super aceitação, porque eu dou os livros, né? São projetos fomentados. Esse aqui teve fomento da SBPC, teve fomento dos Estados Unidos, USA nos fomentou esse livrinho aqui. Então, assim, busca de fomentos para imprimir novos livros. Então, esse é um projeto. Estou no projeto aí digital, professor digital também, canal Matematizum, quem acompanhou até aqui puder curtir aí, vou ficar muito feliz, se inscrever. Isso é uma forma de homenagear todos os professores. Segue o canal aí do Sapiens, segue todo mundo aí que te ensinou, que te passa conhecimento, para a gente espalhar mais conhecimento. Futuramente, quem sabe, se a gente crescer muito, pode até ganhar um dinheiro e o professor um dia ser bem assalariado com um canal de TV, do YouTube. Né? Também tem esse fundo social e financeiro que também poderia me ajudar. Mas no momento eu estou longe dessa etapa. Eu quero mesmo chegou matemática de uma maneira leve para um monte de gente. Então esse projeto que eu faço aí no YouTube, no TikTok, que é um fenômeno que eu não conhecia, virei professor TikToker, cara. Olha só. Não tinha pensado, mas às vezes você coloca um vídeo ali, tem 20 mil, 50 mil views e, poxa, né, chegou um matemático em algum lugar aí que estava o carinha lá passando a mão e apareceu.
Que bacana. Alguns desses, parceiro, fora aquele nosso churrasco, né? Esperando baixar um pouquinho o preço da carga, essas coisas, pandemia, levar os livrinhos aí que os teus filhos ainda não têm, mas eu tô. Cara, eu tô pescando uns guri bom aí da tua casa, hein? Quero que uns dias ele chegue ali no ESAG, não sei, né? Que seja uma opção possível. Né? Eu tenho aqui uma missão meio impossível que eu acho que pode se tornar possível, né? Eu acredito que a gente está pelo menos trabalhando para isso. O meu filho mais velho, que hoje tem 15 anos, tem na cabeça dele que ele quer trabalhar com robótica e que ele quer estudar no MIT, cara. Então, assim, eu disse para ele, cara, o mais difícil tu já tem, eu disse para ele, né? Ele fala muito bem inglês, né, cara? E aí eu falei para ele, bicho, agora é estudar. Agora é estudar, porque é possível. Não é o que eu falo sempre, né, Jara? Putz, cara, eu jamais pensei, quando me perguntam sobre a Bebson, eu jamais pensei que eu teria condições de estudar numa escola, mesmo que com um curto espaço de tempo, estudar que é a melhor escola de empreendedores do mundo, cara. Claro. Por que não? Por que não, né? E todo mundo que está nos ouvindo aí tem que fazer essa pergunta, né? Por que não? Entendeu? Todos nós temos condições de alcançar aquilo que a gente sonha, né? E às vezes as coisas acontecem e às vezes a gente nem sonhou aquela coisa, aconteceu e vamos embora, né? Sim. Então são coisas que são muito interessantes dentro desse cenário, né, cara? Então, muito legal isso. Mas é o acaso, né? É o acaso que foi trilhado para cruzar o teu momento naquela hora. Foi a oportunidade certa de algo que não foi um sorteio, né? Foi um prêmio. Foi um prêmio. E essas ações aleatórias, cara, então, que eu achei que eu ia falar, mas nós já falamos um monte, de uma das associações na minha tese de falar de empreendedorismo fractal e associar um pouco a teoria do caos, que as pequenas, né, o pequeno reflete o todo está na pequena parte, e as ações empreendedoras no micro que a gente faz, a gente carrega nesse micro todos os valores que a gente acredita que o empreendedorismo tem. Mas o todo está representado nessa pequena parte? Não. A gente sabe que fora das nossas ações, o empreendedorismo não está sendo feito da maneira que a gente gostaria, né? Da forma que a sociedade está vendo, os recursos são destinados, a gente não tem todos os aparatos, a gente não tem tudo focado para... Quando a gente realiza uma ação, a gente se prepara tudo isso. Não vai faltar recurso, vai ter lanche, vai ser bonito, vai ter parceiro, vai ter tudo. Esse é o pequeno, não está refletido no todo. Mas se a gente fizer vários pequenos esse mindset do que é ser empreendedor, daqui a pouco vai ser o todo, cara. E esse é o grande sonho, que a gente vai ter um pequeno recorte. As nossas oficinas vão ser um retrato do que é o mundo. Aí a gente não é diferente de ninguém. Por enquanto Por enquanto a gente está no microcosmo, que eu sei que se eu fizer uma oficina no Estúdio Sapienza, é fit 100%. Se eu fizer em outro lugar, eu vou ter que me aproximar, mostrar o que é, conversar, entendeu? Então, assim, a gente já ampliou aí para os lados da palhoça, velho. Né? Nós já ampliamos aí, já estamos mais... É só vir, né? Claro, essa pandemia acabando aí. Eu não tenho nem dúvida disso. Com certeza. Isso é uma coisa bem interessante, Jara. A gente fala, né? Quando a gente fala de atendimento aqui do nosso equipe, a gente fala para 1 ou para 1000, a gente brinca, né? Para 1 ou para 1000, melhor atendimento do Brasil. Porque a gente olha para esse cenário, cara, que assim... o micro, cara, tem um impacto do cacete. Que era o que eu falava na época do TCC Startup, né? Que foi o case que a gente ganhou o prêmio aí, que me levou para a Bebson. Eu dizia, cara, é melhor fazer algo pequeno de alto impacto, que é isso que hoje eu vejo no Exag Kids, que para mim não é pequeno, é um troço gigante, entendeu? É melhor fazer um negócio pequeno de alto impacto do que fazer algo gigante de baixo impacto. Entendeu? Porque às vezes a gente vê coisas que são gigantescas, gastam dinheiro, envolve uma estrutura danada e o impacto é nada ou quase nada. Certo? E aí tu tá ali fazendo uma coisa... Isso era um lema que a gente tinha na época do Laboratório de Inovação e Empreendedores da Unisul. Eu dizia para os meus alunos, para os colegas, professores, dizer, cara, vamos fazer um troço pequeno, consistente, com valor, que tem um mega impacto, e que ao invés de a gente querer fazer, abraçar o mundo e não conseguir fazer, e olha que eu sou um cara que eu adoro abraçar o mundo, cara. Tenho um monte de ideia. E eu dizia, abraçar o mundo e não conseguir fazer, e fazer mal feito, e a gente ainda ser... Então, isso é uma prática que a gente tem sempre, e que eu vejo, cara, que assim, né,
a gente consegue conquistando grandes coisas a partir da conquista das pequenas coisas. Foi tudo isso que tu falou aí, né? Sim. E hoje, cara, quando eu olho, assim, ó, quando eu converso com as pessoas, né? E quando as pessoas falam, porra, eu queria falar sobre empreendedorismo para criança, cara, eu não tenho outra referência que não seja o Dr. Jara do Exag Kids. Eu não tenho. E Que privilégio. Aqui não é confete, não é nada, não é porque que a gente se conhece, não. É porque hoje o que eu conheço de projeto que tem uma linha que casa com a minha linha, que é a linha, porra, do desenvolvimento, né, de considerar as fases da criança, do entendimento de que isso é possível, do olhar para o empreendedorismo como um plano futuro, entendeu? E não como uma montoeira de ação que tu precisa resolver, que porra, parece que tu virou um robô, entendeu? Cara, eu não consigo ver um outro projeto que não seja o projeto que tu desenvolve. E aí, quando eu começo a ver, né? Coisa assim, a gente ia terminar e continua o papo, né? Quando eu começo a ver, papo é bom e assim, né? É bom, é Eu bom. começo a ver, porra, Jara com o prêmio Temer de inovação. Saca? Como é que é? Consulado da Austrália. Mas não sei o quê. A quantidade de parceiro, cara, isso não é pequeno. Pelo contrário, isso aí tem uma abrangência gigantesca. Agora a gente precisa, né, como tu fala, né, pô, eu gostaria, né, o meu sonho é que todas as escolas do município adotassem uma metodologia. Então, eu vejo que é muito próximo. A questão toda, isso eu comento aqui com o meu povo da Sapiência também, né? Hoje a gente teve a felicidade de ser convidado aí pelo Centro de Referência de Educação Empreendedora para escrever um texto sobre os professores, né, cara, no Dia dos Professores, que eu fiquei muito feliz, muito honrado, né? E eu digo assim, cara, a gente está aqui na correria, fazendo as coisas, correndo atrás de parceiro, correndo atrás de projeto. A gente às vezes não consegue enxergar, né, o que os outros que estão fora enxergam, né? E os outros que estão fora enxergam aquele projeto que a gente está fazendo de uma maneira extremamente grandiosa, né? E a gente está aqui, né? Correndo o dia inteiro. Então, às vezes, a gente não tem... Cara, mas assim, ó, eu volto a dizer, cara, eu fico encantado e fico contente de nós nos termos nos cruzado aí nessa nossa trajetória, que eu acho que não é só de empreendedorismo, é uma trajetória de vida, né? Porque mesmo que a gente aí não consegue se encontrar fisicamente, sempre a gente está, de alguma maneira, se conectando. E, cara, o projeto Exag Kids é do cacete. Desculpa a palavra aqui, menos acadêmica, né? Mas, cara, é animal, porra. Não tem. Quem não conhece tem que conhecer, porque é algo Que fantástico. legal, parceiro. Bom, eu agradeço nessa referência aí. Acho que acabei focando num nicho importante, né, que é criançado, porque a gente percebe que cada um, como você falou aí, cada um é o seu momento, né? Você vai falar para uma criança é uma coisa, você vai falar para o adolescente é outra, para o jovem ali, para o TCC é outra, para o empreendedor maduro é outra, né? Então é coisa para a gente olhar com carinho mesmo, cada etapa dessas aí é muito importante, cara. E assim, cara, eu só posso agradecer, né, Geraldo? Não só essa entrevista, cara, toda a jornada aí. Tu sabe que tu tá na minha tese, né, cara? O teu filho ali, as tuas ideias, tua parceria, a vovó aquela, eu não lembro bem se era de quem era aquela vovó. A vovó empacotando livros, né? Então, a questão que a gente não sabe onde vai, quando vê, tinha uma vovó ali, já, né? Uma vovó muito lindinha ali, empacotando os livrinhos do Manual do Empreendedor Mirim para ajudar numa ação empreendedora do Natal isso Solidário aí, que o Geraldo organizou. Mentorias, né? De Natal. Isso, e assim, mais uma fotinho bacana, simples, mas bacana, mostrando ela engajada em empacotar cada um dos 100 livrinhos, você lê quantos livrinhos a gente doou lá, e envolver, cara. Então, é nisso, cara, não era nem era momentos práticos que, então, bora fazer, cara, quem precisa doar uns livros, vou doar uns livros. Mas aí a vovó se envolveu, aí você levou a criança lá. Cara, essas ações são muito melhores, né? A gente tá faltando a gente escrever um artigo junto, que eu acho que isso aí a gente não formalizou, né? Mas tanta ação, cara, aqui no Nexera, formação de professores, né? Lá dentro da CAT. Rapaz, então, assim, privilégio estar contigo aí, que é um dos protagonistas disso que a gente tem se envolvido, né? E aos pouquinhos tentando também mostrar caminhos possíveis. Não sei se é a única referência, mas uma das referências
uma das possibilidades, né, uma das formas de atuar, uma das formas já reconhecida por outros, premiadas ali, premiadas aqui, né? Então é muito legal, parceiro, contar aí contigo nessa jornada. E eu sei que vamos continuar, né, cara? Continuar. Essa etapa do doutorado passou, vamos para outras. É isso, né? aí, é isso aí. Bola para frente. Querido, obrigado por estar com a gente. Bom demais a conversa, passou rápido mesmo, cara. Foi um prazer poder te ouvir, compartilhar. E, cara, eu tenho certeza que o pessoal que vai estar assistindo aqui vai adorar esse nosso papo. E te desejo muita saúde, muito sucesso aí, muitas novas realizações, porque finalizou o ciclo do doutorado, mas eu sei que a tua cabeça aí tem um monte de coisa pensando para o futuro. Não, então, agora vamos mandar uns livrinhos aí da vacina que está saindo também, que a gente quer incentivar aí a vacinação da galera. Então tem um livro de tirinhas da Pipa e a Vacinilda, que vai ser distribuído para a criançada aí, que vai chegar bem na horinha legal também, que eles têm que se vacinar daqui a pouquinho. Então incentivar aí a vacinação, porque acreditar na ciência é um dos pilares aí de um bom empreendedor também. Isso aí. Bom, e agradecer o pessoal que está ouvindo também, né, que está vendo, e você que está conosco aqui, obrigado pela participação. Compartilhe, né, esse vídeo com outros professores, com alunos, com pessoas que estão ligadas aí ao empreendedorismo ou à educação, que eu tenho certeza que isso vai motivar também vocês ou incentivar para que a gente possa cada vez mais desenvolver projetos transformadores de educação. Obrigado a todos, obrigado, Jara, por estar com a gente, e até o próximo Sala dos Professores, essa série que a gente está desenvolvendo para contar histórias assim como a gente contou a história do Jara hoje. Vamos para aula. Tava boa essa sala. Vamos para aula aí. Tomar um café, vamos para aula. É isso aí. Valeu, tchau, mestre. Um valeu, galera. Até a próxima.